Salve! E aí, tá compartilhando os nossos vídeos? Tá curtindo? Inscreva-se no nosso canal Heraldo Leite na cara do gol. Você vai ficar sempre de frente para a jogada na cara do gol. Muita gente perguntando onde é que o Flamengo perdeu o campeonato. E eu tenho uma visão muito clara. O Flamengo perdeu o campeonato em 2 jogos. Dos 37 que ele disputou, resta ainda o último jogo contra o Atlético Paranaense para cumprir tabela, porque o Flamengo já está na Libertadores e não vai ser campeão brasileiro. O Flamengo perdeu o campeonato em 2 jogos. O jogo contra o Ceará, no Maracanã, num momento em que o time estava em ascensão, o Flamengo jogando bem, jogando um futebol convincente, Everton Ribeiro, Diego, Paquetá, suas grandes estrelas jogando bem, a defesa sólida, levando poucos gols, e o Flamengo colocou 60 mil pessoas no Maracanã num domingo de manhã para ver o time se consagrar. Famílias inteiras enchendo o estádio, e o Flamengo perdeu o jogo de 1-0 para o Ceará, que estava naquele momento na zona de rebaixamento, seríssimo candidato a rebaixamento para a segunda divisão no final do ano. E o outro jogo foi o jogo contra o próprio Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras era, a gente falou isso muito na época da partida, o jogo da decisão. O Campeonato Brasileiro, nesse formato, não tem decisão. Ele tem jogos decisivos. E aquele era o jogo decisivo tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. O Palmeiras mantinha uma vantagem larga de 5 pontos, o Flamengo, se vencesse, reduziria para 2 pontos e o jogo terminou empatado naquelas circunstâncias. O Palmeiras fez 1-0, um gol de Dudu, o Flamengo empatou e logo depois teve a chance com Lucas Paquetá aos 39 minutos do segundo tempo, quase na marca do pênalti, um pouquinho para dentro, chutou por cima. E o jogo terminou 1-1. E por que eu digo que esses 2 jogos foram os que marcaram a derrota ou a perda do Campeonato Brasileiro? É uma questão matemática. O Flamengo tem 72 pontos a uma rodada do final e o Palmeiras já é campeão com 77. Se o Palmeiras não tivesse empatado aquele jogo, estaria hoje com 76, não teria ganho aquele ponto. E o Flamengo, ao invés de 1 naquele jogo, teria ganho 3. Como ele somou 1, somaria mais 2 pontos, portanto, 72, 74. Contando a vitória, que era certa sobre o Ceará, 77 pontos. O Flamengo estaria na última rodada com 1 ponto a mais do que o Palmeiras, 77 contra 76, e o título estaria na mão dele no último jogo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã. Vitória certa? Claro que não, é do futebol, mas muito provavelmente, como o Atlético Paranaense vence muitas em casa, quase todas, mas perde quase todas fora de casa, o Flamengo era favoritíssimo, com o peso da sua torcida, com a motivação, com a empolgação que faria a torcida encher o Maracanã e com o seu grito empurrar o time, o Flamengo certamente seria candidatíssimo à vitória e, portanto, ao título. Mas aí também você pode pensar, mas se o Palmeiras também não tivesse empatado com o Paraná, bom, essa é a ótica do Palmeiras. Estou vendo a ótica do Flamengo. O Flamengo também podia ter vencido do São Paulo, aquela bola que o Vitinho chutou por cima dentro da pequena área também nos minutos finais. Vai haver uma série de outros jogos que você vai dizer que o time A, o time B podia ter vencido, não podia ter perdido, mas de uma maneira muito clara, para mostrar o emblema do que foi o campeonato para o Flamengo, esses 2 jogos, a derrota para o Ceará no Maracanã, domingo de manhã com 60 mil pessoas, um time que estava na zona de rebaixamento e o Flamengo brigando pelo título, e o jogo no confronto direto contra o Palmeiras, aquele 1-1, foram os 2 jogos que mudaram o panorama, a circunstância do Campeonato Brasileiro. Mas isso é o futebol, agora começa-se a pensar numa nova temporada, Flamengo passa por eleição, mudança de técnico, mudança de elenco. Essa história de que vai sair uma barca, acho uma forçação de barra, acho muito forte isso. O Flamengo tem grandes jogadores para fazer uma barca com 10, 12 jogadores, não é assim. Você faz isso quando o time vai muito mal numa temporada e não foi bem o caso. Faltou ao Flamengo conquista, é verdade. Não ganhou nem o Campeonato Estadual, que foi para o Botafogo, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores e chegou em segundo no Campeonato Brasileiro. O torcedor fica doído, fica sentido, mas assim é o futebol. Mas dizer que a campanha do Flamengo foi péssima, o trabalho foi muito mal executado, não acredito que possamos partir para esse tipo de análise. Um erro foi grave. O Flamengo teve muitos treinadores na temporada. O Flamengo começou o ano com o Rueda, não conseguiu ficar com ele porque ele foi dirigir uma seleção internacional. O Flamengo trouxe o Carpegiani, demitiu o Carpegiani, ascendeu para a posição um técnico muito jovem, sem experiência, custou muito, insistiu muito, relutou muito em demitir o Barbieri,
para até trazer o Dorival Júnior, que aí sim deu a arrancada final. Outra coisa que se pergunta é, e se o Dorival tivesse chegado umas 5 rodadas antes, o Flamengo teria ganho o título? É possível e também não, né? É um exercício de futurologia. Ninguém pode garantir o que o Dorival teria feito 5 jogos antes. Teria continuado nessa batida? Talvez sim, talvez não. Futebol é uma caixinha de surpresas. Todo mundo já ouviu essa expressão, mas há certas expressões do passado no futebol que permanecem inalteradas. E essa caixa de surpresas surpreendeu o Flamengo no jogo contra o Ceará e tirou do Flamengo o título brasileiro. Continue conosco, aqui sempre curtindo os nossos vídeos. Dá um like, comenta, dá a sua opinião. Não concorda? Emita a sua opinião, a gente troca ideia e você vai ficar conosco na cara do gol. Dê um like aí para os nossos vídeos e fique sempre conosco, debatendo os assuntos do futebol. Até a próxima!